Glória a Deus. Nós cumprimentamos a todos que estão aqui no templo, também aos irmãos, amigos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Convido você que puder abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Apenas o versículo 3. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Apenas o versículo 3. O tema da nossa mensagem dessa noite é: não viva de aparências, mas viva sendo você mesmo ou mesma. Nós vamos aprender um pouco hoje, com a palavra do Senhor, como isso é possível, viver de verdade quem nós somos. Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, vai nos dizer bem assim: e disse esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria ou curaria da sua lepra, da sua enfermidade. Até aqui, queridos, você pode tomar o seu assento. Meus queridos, o texto da palavra do Senhor nessa noite, ela está em um contexto onde os assírios e Israel estavam em constante guerra política e social. E esse momento que esses dois tipos de pessoas viviam em constante brigas, tinha ali um homem chamado Naamã, que ele era chefe de um exército, um homem guerreiro, um homem poderoso, conhecido e honrado pelo seu senhor, pelo seu rei e também pelos seus súditos, os seus exércitos que estavam debaixo da sua governança, debaixo da sua autoridade. E a palavra vai dizer que, através da mão de Naamã, Deus tinha dado grandes vitórias, grande livramento ao povo da Síria. E em um determinado momento dessas guerras, desses conflitos, Naamã ele invade uma parte de Israel e ele traz um povo cativo. Porque naquela época, quando um povo se guerreava com outro povo, aquele povo que era vencedor trazia os despojos da guerra e também algumas pessoas cativas para ser escravo, para servir como escravo. E em uma dessas idas e vindas de Naamã, ele trouxe uma menina de Israel, a qual nem o nome dela é falado. Mas o posicionamento desta jovem, dessa menina, diante do seu opressor, diante de Naamã, fez com que Naamã tivesse uma experiência, conhecesse um Deus que ele jamais tinha conhecido, que era o Deus de Israel. E o que nos chama a atenção nessa noite é que como isso é possível, eu viver em um ambiente hostil, onde o meu opressor, onde aquele que me trouxe tristeza, angústias, solidão, que me tirou da minha terra natal, que tirou dos meus amigos, do meu convívio familiar, como eu posso querer bem para uma pessoa dessa? É um ensinamento, vamos aprender com essa menina. Essa menina, ela viveu sendo ela mesma. Mesmo ela vivendo na casa de um opressor, mesmo ela vivendo na casa daquele homem que tirou ela do seu convívio familiar, do seu convívio social, da sua terra natal, e levando ela cativa para ser escrava, para servir ele na sua casa. Mesmo assim, ela não mudou de posicionamento, ela não viveu de aparência, ela não viveu por conveniência, mas ela viveu sendo ela mesma. Um aprendizado para nós, queridos. Às vezes você pode estar vivendo um momento difícil da sua vida. Talvez você tenha sentido sido opressor de alguma forma. E você às vezes pode até questionar: por que isso? Eu vou mudar, eu vou viver de acordo com o ambiente. Vou viver de acordo com as circunstâncias. Como é conveniente viver. Nós somos assim, tomamos partidos. Mas o posicionamento dessa menina nos ensina uma grande coisa. Independente do ambiente que você esteja vivendo, independente do momento que você estiver passando, continue sendo você mesma, porque você sendo você mesma,
Deus vai te honrar, através da sua vida, pessoas vão alcançar o Deus ao qual você conhece. Porque se uma pessoa nesse contexto que queria ruim, que queria o mal para Naamã, seria essa menina. Porque Naamã foi aquela pessoa que tirou ela do seu convívio familiar, que tirou ela de uma terra e levou ela para outra terra, levou ela cativa. Se alguém quisesse o mal de Naamã, se alguém quisesse que Naamã morresse, seria essa menina. Mas o grande ensinamento para nós é que essa menina, ela teve compaixão daquele seu opressor. Ela teve misericórdia daquele que te tratou mal, que te fez mal, que te trouxe angústia, tristeza, desilusão. Ela teve compaixão. E será que nós temos esse mesmo posicionamento dessa menina quando estamos vivendo momentos difíceis das nossas vidas? Será que quando alguém me trata mal, será que quando alguém não fala aquilo que eu queria que falasse, será que nós estamos posicionados de acordo com essa menina? Será que nós queremos o bem, a misericórdia, a compaixão como essa menina teve, ou será que nós queremos o mal para essa pessoa? É uma pergunta para reflexão para nossas vidas. Em contrapartida dessa menina que ela vivia sendo ela mesma, Naamã vivia totalmente diferente dessa menina. Naamã vivia de aparências. Mas como assim, pregador? Como que ele vivia de aparência? Quem era Naamã? Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem respeitado. Ele era um homem importante diante da sociedade. Era um homem que tinha status social. Era um homem que tinha pessoas subordinadas a ele. Mas esse homem lá fora, ele via sempre com uma armadura, escondendo quem ele era de verdade. Para o seu subordinado, o seu exército, ele era o comandante. Ele era um homem guerreiro. Para a sociedade, ele era um homem respeitado. Ele era um homem de status. Para o seu senhor, o seu rei, ele era um homem de grande valia, porque através da vida de Naamã tinha dado grande livramento a esse rei, a esse povo da Síria. Ou seja, lá fora, ele apresentava ser uma coisa que ele não era. Porque através da armadura que Naamã tinha em seu corpo lá fora, quando ele ia para a guerra, ele escondia algo que o seu exército não sabia, não conhecia quem era Naamã de verdade. Porque naquela época, a lepra era considerada uma enfermidade infectuosa. E quando a pessoa era diagnosticada com a lepra, ela era tirada do convívio social, do convívio familiar, porque podia contaminar mais pessoas. Mas isso não aconteceu com Naamã, por quê? Porque quando ele se apresentava diante da sociedade, ele se apresentava escondido debaixo de uma armadura, debaixo das suas máscaras, apresentando uma pessoa que ele era, que na verdade ele não era. Naamã vivia de títulos, vivia de posições lá fora. Ele é um comandante do exército. Ele é um homem respeitado na sociedade. Ele é um homem que já venceu várias guerras. Mas quando Naamã chegava em casa, que Naamã tirava a armadura, tirava suas máscaras, suas roupas, ele se apresentava quem ele era de verdade. Lá fora as pessoas não sabiam quem era o Naamã de verdade, porque Naamã ele vivia de aparências. Mas quando ele chegava na sua casa, ele se apresentava quem ele era de verdade. E será quem é que nós somos de verdade? Quem você é de verdade? Você vive por conveniência? Eu estou no meio de um povo aqui, então eu vou estar de acordo com esse ambiente que eu estou vivendo aqui. Se eu estou no meio das pessoas que são cultas, eu falo com mais cultura, com mais entendimento. Se eu estou no meio de pessoas mais leigas, eu falo mais devagar, mais tranquilo, para mim ser aceito, para mim não ser rejeitado. Ou seja, eu vivo demonstrando uma coisa que eu sou, quando na verdade eu não sou. Mas é na nossa casa que nós revelamos quem nós somos de verdade. É na nossa casa que todos que estão conosco sabem quem nós somos de verdade, querido. É na sua casa que você se revela quem você é de verdade. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, você que está nos acompanhando, você tem vivido de aparência, por conveniência ou por as circunstâncias da vida. Talvez as atitudes da vida te deu a condição de você viver por aparências, porque você tem que demonstrar que você é uma pessoa saudável, você não tem doença, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você vive um casamento bom, tranquilo, mas talvez é só de aparências, queridos.
Talvez você chegou aqui nessa condição, nessa noite, vivendo de aparências, para agradar algumas pessoas e para ser aceito por algumas pessoas ou por alguma sociedade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez você tenha chegado nessa condição, nessa noite, mas não é necessário que você continue vivendo dessa maneira, porque o mesmo Deus daquela menina, é o mesmo Deus que está aqui presente, Ele pode mudar a sua história, a minha história, a nossa história, as nossas vidas, querido, porque Ele não mudou, Ele continuou o mesmo. Agora, se Naamã continuasse com a sua armadura dentro da sua casa, aquela menina não tinha visto que Naamã tinha um problema, tinha uma doença. Se Naamã dentro da sua casa continuasse vivendo da sua aparência, ele tinha sido privado de alcançar a bênção de Deus. Ele tinha sido privado de experimentar o poder sobrenatural de Deus. Então, o grande ensinamento para nós nessa noite é: seja você mesma, independente do local, do ambiente, seja você mesmo, porque assim fazendo, Deus está pronto para liberar uma palavra para você, querido. Porque se Naamã não se tira da sua armadura, aquela menina não ia conhecer que o seu Senhor tinha um problema, tinha uma lepra, tinha uma doença, tinha uma necessidade. Mas quando ele se revela dentro da casa quem ele era de verdade, aquela menina falou: lá fora ele pode ser rei, lá fora ele pode ser governador, lá fora ele pode ser comandante, lá fora ele pode ser guerreiro, lá fora ele pode ter status social, lá fora ele pode ser honrado dentro da cidade, lá fora as pessoas admiram ele, acham ele um homem perfeito, mas aqui dentro ele tem um problema, ele tem uma necessidade. Todos nós temos as nossas necessidades, todos nós temos os nossos defeitos, os nossos delitos, os nossos pecados, queridos. Mas muitas das vezes nós não queremos demonstrar, nós queremos viver de aparência, porque viver de aparência é melhor. Viver de aparência nós somos aceitos em qualquer lugar. Viver de aparência, nós entramos e saímos em qualquer lugar, porque nós vivemos de status. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus tem para nós, sabe por quê? Eu posso ver de aparência para a sociedade, para o pastor, para o irmão, para a irmã, para o meu pai, para a minha mãe, mas diante de Deus, nós não conseguimos viver de aparência, porque Ele não conhece por inteiro, queridos. Lá na carta que Deus manda o apóstolo João escrever do Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 15, ele fala assim: eu conheço as tuas obras, sei que tu não és frio e nem é quente, tu és morno. Tu diz que é rica, tu diz que amontoou riquezas, não precisa de mais nada. Mas eu digo, tu és pobre e miserável e digna de compaixão. O aprendizado é: Deus nos conhece por inteiro, Deus conhece as nossas obras. Talvez lá fora você aparente para a pessoa uma coisa que você não é, mas diante de Deus não tem como nós enganar Deus, não tem como nós vivemos de aparência diante de Deus, porque Ele conhece as nossas obras, Ele conhece nós por inteiro, querido. Mas Ele não está aqui não para apontar o nosso erro, mas para nos dar um conselho. E qual é o conselho de Deus? O conselho de Deus é: venha a mim que eu posso fazer todas as coisas novas. E quando nós estamos diante de Deus, Ele faz nova todas as coisas, meus queridos. Mas era necessário Naamã viver de aparência, porque você imagina se os seus soldados descobrissem que o seu chefe tinha uma lepra, tinha uma doença, que nem podia estar onde que ele estava. Se imagina se a sociedade soubesse que Naamã era um homem leproso, olha que decepção que seria para aquela sociedade, para aquele povo, para aquelas pessoas que viam Naamã como um guerreiro, como um homem importante. Lá fora, Naamã tinha alegria, tinha uma certa felicidade, porque as pessoas olhavam a ele: lá vai um guerreiro, lá vai um comandante, lá vai um homem que é hábil na espada. Mas dentro de casa, quando Naamã tirava a sua armadura, ele via quem era ela de verdade. Mas aquela menina fala para a sua senhora: ah, quem me dera que o meu Senhor se apresentasse diante do profeta de Deus lá em Samaria, ele seria purificado da sua lepra, desse seu mal. E o que acontece? A esposa de Naamã fala para Naamã o que essa menina disse. E Naamã chega para o seu rei e fala: ó, ah, menina, a que eu trouxe cativa, a que eu trouxe escrava, a que eu tirei da sua família, do seu convívio familiar, ela falou algo para mim, que se eu me apresentar diante do profeta de Deus lá em Samaria, eu serei purificado, eu serei curado.
Queridos, Deus ele é maravilhoso. Deus ele é poderoso quando nós vivemos como nós somos de verdade. A lógica humana diria o seguinte, que se eu vivesse com alguém que é leproso, eu me tornava leproso também, porque a lepra é uma doença que infecciosa. Não podia ter convívio, não podia estar perto, estar próximo. Agora o que nos chama a atenção é que a lepra de Naamã não pegou aquela menina, não contaminou aquela menina. Mas a fé daquela menina pegou Naamã, a fé daquela menina mudou a história de Naamã, queridos e queridas. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Talvez esse seu momento é um momento hostil que você está vivendo, um momento difícil da sua vida, mas é um momento difícil que você está vivendo que vai fazer você mudar, mas é a sua fé em Cristo Jesus que vai mudar a história, que vai mudar o momento, que vai mudar a situação, queridos e queridas. Muitas das vezes nós não queremos nem chegar perto de quem tem uma doença, de quem é inferior a nós. Às vezes nós não queremos nem 1 metro de distância, porque esse aqui não vale nada. Eu vou me contagiar, eu vou me tornar uma impura, um impuro. Mas não foi isso que aconteceu. A palavra não nos fala quanto tempo aquela menina viveu servindo a Naamã. Mas uma certeza nós temos, queridos, aquela doença, aquela lepra não contagiou, não contaminou a menina, mas a fé daquela menina operou um grande milagre, a ponto de um homem que servia a vários deuses, botar no seu coração, eu vou até lá. Ele foi até o rei dele pedir as cartas para que fosse até o rei de Israel, para que fosse até o homem de Deus. E prontamente o seu rei, o seu senhor, dá cartas a Naamã, dando condição para ele ir se apresentar, e deu vários presentes para que ele levasse. Só que a mensagem da menina foi: a quem me dera se o meu Senhor fosse apresentar diante do rei de Israel, diante do homem que governa Israel. Não, é diante do profeta de Deus que está em Samaria. Às vezes nós estamos atrás de homens com posições, com títulos, com famas. Se fosse nos dias de hoje, eu ia ao homem que tem mais like, que tem mais seguidores. Quando a palavra nos fala, querido, não vai atrás de homens, não vai atrás de poder de reis e de rainhas, mas vai atrás do homem de Deus, do profeta de Deus. E ainda existe profeta de Deus aqui na terra, querido. Ainda existem homens e mulheres cheias de Deus aqui na terra para transmitir o recado de Deus e nada mais, queridos. Muitas vezes nós não queremos ir ao homem e à mulher de Deus, nós queremos ir ao rei, achando que o rei tem poder, porque Naamã não foi atrás do homem de Deus, que era Eliseu, que foi a mensagem que a menina falou, mas ele foi aonde? Se apresentou diante do rei de Israel. O meu rei, o meu Senhor mandou eu vir até aqui, para que você me cure dessa minha doença. Aí o rei de Israel fala: por acaso eu sou Deus? Para dar a vida e tirar a vida? Ele se entristece, rasga suas vestes, porque ele não sabia que não era digno disso. Aí o profeta Eliseu, o homem de Deus, sabendo que o rei tinha rasgado as suas vestes, fala bem assim: manda esse homem vir até a mim, manda esse Naamã vir até a mim. Quantas vezes Deus nos fala: faz isso, é assim, é dessa forma, é desse jeito, mas nós vamos para o outro lado. A mensagem da menina foi: vá até o homem de Deus que está em Samaria, vai até o profeta de Deus. Mas aonde Naamã foi? Será que muitas das vezes nós estamos fazendo como Naamã? Deus tem mandado: faça assim, meu filho, faça assim, minha filha, mas nós não, vamos fazer assim que é mais conveniente. O grande aprendizado para as nossas vidas nessa noite: qual foi a palavra que Deus falou para você? Qual foi a mensagem que através de uma anônimo chegou até você? É o homem de Deus, é a mulher de Deus, então vá, porque é lá que está a sua vitória, não é atrás de reis, de homens poderosos, não, é onde Deus mandou você ir, você vá, que lá está a sua vitória. Mas nós estamos muito preocupados com nomes, com famas, em ser conhecido, em ser visto. Mas essa menina nem nome tem. Na Bíblia nem o nome dela, o nome por certo com certeza ela tinha, mas na Bíblia nem o nome dela é citado. Sabe por quê? Deus nunca contou com grandes homens, com grandes mulheres conhecidas nesse mundo,
Mas Ele sempre contou com homens e mulheres dispostas a realizar a vontade de Deus, dispostas a obedecer a palavra de Deus. E quem está aqui nessa noite que está disposto a obedecer a palavra de Deus, que está disposto a ser submissa à palavra de Deus, porque é tudo através da palavra do Senhor que as coisas acontecem, queridos. Ah, mas aquele homem lá é um homem de Deus. Ele ora e o milagre acontece, os demônios fogem. Ele ora e as pessoas são curadas, são libertas. É atrás dele que eu vou, é atrás dessa mulher de oração que eu vou. Não, queridos. Certa ocasião, Jesus condiciona os seus 72 discípulos para ir. E Deus falou, vá, ide a todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E em meu nome curarão, expulsarão demônios e muitas mais coisas, vão fazer grandes milagres. Aí eles foram. Aí eles voltam para contar como é que foi. E eles voltam alegres, felizes, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedecem. Jesus, bobinhos. A alegria de vocês é por isso? Porque vocês curam em meu nome? Porque demônios obedecem o nome? Jesus fala, sabe qual é a alegria de vocês? É por ter os vossos nomes escritos no livro da vida, querido. Quem é que está aqui nessa noite alegre? Não por uma cura, não por um milagre, não porque Deus nos libertou dos demônios, dos nossos vícios, das nossas mazelas, mas porque temos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, queridos. Essa é a verdadeira alegria que nós temos que ter. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, porque o que adianta eu ser curado, eu ser liberto, eu ser transformado e não ter o meu nome escrito no livro da vida? É possível estar frequentando a igreja há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, vivendo milagres, vivendo a provisão de Deus, mas não ter o nosso nome escrito no livro da vida, querido. Mas nessa noite, Deus está aqui para te dizer uma coisa, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, mas depende da sua fé, depende de você crer e confiar o Senhor e ser subordinado à sua palavra, porque sem a palavra dEle nada do que existe, existiria, queridos. E Naamã vai agora feliz, ó, o profeta de Deus agora mandou me chamar, eu vou lá. E quando Naamã está chegando perto da casa de Eliseu, vem um mensageiro. Ó, há uma mensagem aqui para você, a mensagem é, vai no Rio Jordão e lava 7 vezes e será purificado. Naamã se indignou. Naamã ficou furioso. Um homem de Deus não vai me receber, eu Naamã, um guerreiro, um homem que é conhecido, que é importante dentro da sociedade, ele não vai me receber? Ele pensou em voltar atrás, só que tinha servos de Naamã, que também o nome não é citado, mas dá um conselho, ele chama Naamã de pai. Pai, se por acaso o profeta tivesse mandado fazer coisas mais difíceis, tu não faria? Só te mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas Naamã não queria fazer. Se não tivesse aqueles servos ali que nem o nome são citados, Naamã não tinha experimentado do poder, da majestade, da glória e do sobrenatural de Deus. Mas Naamã, mesmo ele sendo um guerreiro, mesmo ele sendo conhecido naquele momento, ele teve que dar ouvidos aos seus servos, que era o melhor conselho. E será que você tem sempre o melhor conselho para dar a alguém? Ou será que quando a pessoa irá em seu coração, você vai deixar ele voltar sem receber a bênção do Senhor? E o que nos chama a atenção é que Naamã, ele pega ali, através, quando seus servos falam, faz. E ele mergulha 7 vezes. E na 7ª vez ele foi purificado de toda a sua lepra, de todo o seu mal. Só que a pergunta que vamos fazer nessa noite, onde é que estava o poder? Será que era nas águas do Rio Jordão? Será que era de lá? Será que quando o Naamã dá aqueles 7 mergulhos ali, era uma mágica, era um dogma que era só você mergulhar 7 vezes que vai ser curado, porque essas águas é que pura, é que purifica? O poder não estava nas águas do Rio Jordão, o poder estava em obediência à palavra de Deus que foi liberada para Naamã através do profeta chamado Eliseu, querido. Não há fórmula mágica para você ser curado. Porque se você olhar as escrituras, nunca mais ninguém foi curado de ter mergulhado mais 7 vezes no Rio Jordão. Não existe isso. Não existe fórmula mágica de você mergulhar 7 vezes e você ser curado. A fórmula é obediência, crendo na palavra de Deus que foi liberada para você. Assim fazendo, crendo, você será abençoado. Você experimentar do poder sobrenatural de Deus, queridos.
Mas isso não é fácil. Isso é difícil. E por ser difícil, poucos experimentam o sobrenatural de Deus. Talvez você nessa noite chegou aqui, já você está vivendo o sobrenatural de Deus há muito tempo na sua vida, mas por às vezes uma falta de ser subordinado à palavra de Deus, você ainda não experimentou. Mas deixa eu dizer uma coisa, nessa noite é noite de você prosseguir, de você continuar seguindo em frente para experimentar o poder sobrenatural de Deus na sua vida, queridos. Porque se Naamã tivesse voltado, se Naamã tivesse falado assim, por que 7? Não pode ser uma, não pode ser 2, não pode ser 3. Não, querido, não é do meu jeito, não é como eu quero, é do jeito que Deus quer. Se Deus falou que é 7 vezes, é 7 vezes, porque é na 7ª, você vai ser subordinado à palavra de Deus e o milagre vai acontecer. É dessa forma. Muitas vezes nós queremos do nosso jeito, muitas vezes nós queremos da nossa maneira, mas nós vivemos de aparência, porque a aparência é melhor. A aparência é melhor em todos os sentidos, em todas as maneiras. Mas a palavra de Deus vai nos falar que, lá em Marcos 11, que Jesus, ele descendo do Monte das Oliveiras, ele teve fome, e ali ele observa uma figueira cheia de folhas, e ele vai lá, achando que tinha fruto para ele comer, porque quando a figueira dava folhas, é sinal que tinha fruto, porque a folha servia para proteger o fruto do frio, do calor, do vento e dos insetos, aquelas coisas. E quando Jesus chega àquela figueira, não tinha fruto. Aí Jesus pega lá e amaldiçoa aquela figueira. Por quê? Porque ela aparentava ser uma coisa e não era. Ela aparentava ter fruto e não tinha. E como é que eu e você estamos vivendo? Será que eu estou aparentando ser uma coisa que eu não sou? Mas nessa noite é noite de restauração. É noite de você mudar para os princípios de Deus. É de você viver quem você é de verdade, querido. Talvez você tenha entrado nessa condição como uma figueira, aparentando ser uma coisa, aparentando ter fruto, mas você não está dando fruto. Mas nessa noite é noite do poder de Deus chegar na minha, na sua vida, você sair daqui dando frutos, queridos. Mas fruto de justiça e fruto de poder. Lá em Tiago 3,11, vai dizer, será que uma mesma fonte pode jorrar água doce e água salgada? Será que isso pode acontecer? Não pode. Qual é o meu e o seu posicionamento? Como é que nós estamos vivendo? Mas está difícil, Senhor, está complicado, não está fácil. Porque às vezes eu preciso viver por conveniências. Porque às vezes as circunstâncias da vida me trouxeram a viver por conveniência, me viver por aparências, porque eu preciso apresentar um estado diante da sociedade, eu preciso apresentar que eu sou uma mulher guerreira, que eu sou um homem guerreiro, que eu sou um homem forte, que eu sou uma mulher forte. Queridos, mas Deus nessa noite, Ele quer que você se apresente quem você é de verdade. Se apresente diante de Deus, Senhor, eu estou aqui, eu sou falha, eu sou imperfeito, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações, mas eu estou diante do Senhor e Ele vai te restaurar, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar e você vai viver não mais de aparência, mas você vai ver de quem você é de verdade. E lá em Lucas 4:27, o próprio Jesus vai dizer que naquela época havia muitos leprosos em Israel, mas só um homem foi curado, foi purificado, Naamã, e não era descendente de Israel, era um gentil, era de outra sociedade, era de outro país. O que Jesus está nos ensinando? A salvação, a graça de Deus. A graça e a misericórdia de Deus, ela transponde as fronteiras de Israel e vai até os confins da terra, e um dia alcançou a mim e alcançou a você, querido. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o mesmo Deus do profeta Eliseu, que purificou um gentil, que transformou a história de um gentil, que transformou a história de um estrangeiro. Esse mesmo Deus, Ele continua no seu trono, Ele continua com toda a autoridade, com todo o poder, e nessa noite, Ele está esperando que você se apresente diante dEle, quem você é de verdade. Se apresente sem armaduras, sem máscaras, sem enfeites, sem seu ego, sem o que você acha, sem o que você deve viver. Se apresente diante dEle nessa noite, Senhor, eu sou assim, Senhor, eu sou ruim, eu sou má, eu sou fazendo perfeito. Se apresente diante dEle, porque Ele quer que você se apresente diante dEle, para Ele mudar a sua história, e Ele quer mudar a minha e a sua história. Glória a Deus, vamos cantar um louvor ao Senhor. Aleluia, Deus.
Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso.